Confiar em ti, como a fé simples de uma criança. Amém. Começa agora mais um plantão médico com o Dr. Ailton Ferreira. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. São 9h08. Estamos ao vivo, iniciando mais um plantão médico. E a partir de agora, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone já está à sua disposição. O 4243-4597. 4243-4597. Ou pelo WhatsApp 99541-2308. São 9h09. A Sônia, olha quantas perguntas logo cedo. Antes, chegamos aqui, o povo, graças a Deus, a audiência é muito grande, né, Rafa? E a Sônia, ela é moradora no bairro do Jardim Leonor, e ela pergunta o seguinte: doutor Ailton, eu tenho um irmão de 27 anos, casado, e ele sofre de alcoolismo. É um sofrimento muito grande para toda a família, para ele, e gostaria que o senhor falasse a respeito de alcoolismo. Sônia, primeiramente é importante lembrar que alcoolismo é uma doença, não é? Alcoolismo não é sem vergonhice, não é fraqueza de espírito, não. Alcoolismo é uma doença. Como pneumonia é doença, como amidalite é uma doença. E sendo uma doença, ela necessita tratamento, não é? Porque o alcoolismo, ele produz, não é? Um conjunto de problemas, uma disfunção fisiológica do organismo, produz uma disfunção psicológica e principalmente um problema social, que acarreta as pessoas que convivem com o alcoólatra e também, principalmente, com os familiares, né? Com a esposa, com os pais e com os filhos. Bom, primeiramente, então eu lembro que alcoolismo tem tratamento. E o tratamento, né, do alcoolismo, ele é realizado de preferência pelo médico psiquiatra ou por um clínico geral experiente no problema do alcoolismo. O alcoolismo, ele produz, primeiro, alterações do sistema nervoso central. Essas alterações do sistema nervoso central são muito sérias, né? Leva à destruição do cérebro, tanto que um alcoólatra crônico, aquele indivíduo que faz uso da bebida por longos períodos ou por muito tempo, ele pode desenvolver um tipo de demência, né? E essa demência, a medicina chama de Korsakoff. Essa demência, e é muito comum, quem é que não viu um indivíduo alcoólatra andando na rua e falando sozinho, né? Isso é o quê? É causado pelo alcoolismo, que provoca, como eu disse, uma atrofia cerebral, uma destruição dos neurônios. O alcoolismo no aparelho gastrointestinal, ou seja, no estômago e no intestino, pode produzir, primeiro no estômago, uma gastrite alcoólica. Pode produzir uma úlcera por consequência do álcool, porque o álcool por si só já é um irritante de parede. E o álcool dentro do aparelho gastrointestinal pode levar, né, e isso é muito comum, infelizmente, à destruição do fígado, levando a um quadro que nós chamamos de cirrose hepática. O que é cirrose hepática? A cirrose hepática é a destruição do fígado, não é? E o álcool que o indivíduo ingere, ele é retirado do organismo, ele é metabolizado pelo organismo, pelo fígado. No decorrer dos anos, o fígado ele vai tendo a sua célula, o hepatócito, destruído, e chega a um estágio que nós denominamos de cirrose hepática, que nada mais é do que um quadro de destruição do fígado. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é se
se o alcoolismo é genético, não é? O indivíduo tem o pai. Obrigado, Valtão. O indivíduo tem o pai, o indivíduo tem um parente alcoólatra, se existe algum fator genético. Existe sim. Existem trabalhos recentes realizados com irmãos gêmeos univitelínicos e existe uma clara evidência de que o alcoolismo tem sim um fator genético que leva à doença. Então, o indivíduo tem um avô alcoólatra, ou um pai, ou um tio, a probabilidade dele desenvolver alcoolismo é maior. Não é? O alcoolismo ele afeta mais o adulto jovem, da faixa de 15 aos 30 anos de idade. O alcoolismo ele é mais comum em homens do que em mulheres. E existem trabalhos recentes que mostram que 10%, olha só, é muita gente, hein? 10% da população masculina apresenta um determinado grau de alcoolismo. E 3% da população feminina, das meninas, das mulheres, também apresenta algum grau de alcoolismo. Bom, as causas do alcoolismo, como eu disse, podem ser genéticas, mas elas podem ser também sociais, não é? Então, é o indivíduo que, de repente, ele procura o álcool por um estado de depressão, de tristeza, de amargura, e, de repente, ele desenvolve a doença, ele desenvolve o alcoolismo. O médico especialista é o médico psiquiatra ou um clínico geral experiente, não é? Como eu disse, o indivíduo alcoólatra, ele apresenta um prejuízo comportamental, não é? Normalmente o indivíduo alcoólatra ele tem isolamento, ele se afasta dos amigos, ele produz um problema familiar, ele maltrata o pai, maltrata os irmãos, muitas vezes maltrata, e infelizmente quem mais sofre é a esposa, ou o marido, no caso da mulher, não é? E quanto aos problemas no próprio organismo do indivíduo, relembrando, pode causar problemas gastrointestinais, como úlcera, como gastrite, pode causar, em alguns casos, anorexia, o indivíduo não se alimenta direito, não é? Ele perde peso, pode apresentar vômito e, como eu disse, no fígado pode levar à cirrose hepática. No aparelho cardiopulmonar, né, no coração e nos rins, o indivíduo alcoólatra ele pode desenvolver hipertensão arterial. Um dos fatores da hipertensão arterial é o alcoolismo, né? E o alcoolismo crônico também pode levar a uma lesão no músculo cardíaco que nada mais é do que uma inflamação do miocárdio, do músculo cardíaco, levando em alguns casos a quadro de insuficiência cardíaca. No aparelho respiratório, o indivíduo pode ter bronquite, não é? E o indivíduo, aqueles indivíduos que de repente eles caem, eles desmaiam, entram em coma e muitos deles vomitam, ele pode aspirar o próprio vômito e desenvolver uma pneumonia pelo álcool, que é uma coisa muito séria e pode levar o indivíduo à morte, não é? No aparelho geniturinário, o alcoolismo leva o indivíduo a um quadro, no caso do homem, num quadro de impotência sexual, né? Na mulher, pode levar a um quadro de alteração menstrual, não é? Ocorre uma bagunça, né, vamos assim dizer, no ciclo menstrual da moça que faz uso crônico do álcool. No homem, no etilista crônico masculino, também ele pode apresentar uma atrofia dos testículos, não é? Testículo que é a gônada masculina. No metabolismo do indivíduo, o álcool produz uma alteração muito importante no mecanismo, principalmente das vitaminas, levando à desnutrição. E isso provoca no indivíduo alcoólatra um quadro que nós chamamos de facies potatorum. Potatorum de potatoes, de batata, não é? Ou seja, é aquele
aquela facies que nós chamamos na medicina de facies cushingoide, ou cara de batata. Não é? Aquele rosto inchado, não é? Existe uma hipertrofia dessas duas glândulas que temos aqui debaixo da mandíbula, logo abaixo da orelha, que são as glândulas parótidas, que são as glândulas da cachumba. No indivíduo alcoólatra, ela cresce de tamanho e aquela falta de vitamina, enfim, a alteração metabólica no indivíduo alcoólatra provoca nele um aspecto que nós chamamos de facies potatorum, ou cara de batata, vamos assim dizer, ou em termos médicos, facies cushingoide. Eu lembro que o alcoolismo é um sério problema, né? É um problema muito grave que necessita tratamento. Se você, meu amigo, minha amiga, tem um parente alcoólatra, procure um médico psiquiatra, porque tem tratamento, não é? Inclusive tratamento psicológico. E eu quero aqui enaltecer o trabalho dos alcoólicos anônimos. Né? Eu conheço muitas pessoas, mas muitas mesmo, que realizam aquele acompanhamento nos alcoólicos anônimos, principalmente aqui na região de Cotia. Né? E eu estou tentando lembrar, viu, Rafael, o responsável, obrigado, pelos alcoólicos anônimos aqui na cidade de Cotia. Estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Eu sei que ele é tapeceiro, né? Mas eu não estou lembrando, uma pessoa muito... Donizete Tapeceiro. Donizete Tapeceiro, que dá um testemunho que ele era alcoólatra e hoje, quantas vidas o seu Donizete Tapeceiro conseguiu resgatar para a sociedade e principalmente para a família. Então, tem parente, tem amigo, tem conhecido alcoólatra, procure um psiquiatra, mas pode procurar também os alcoólicos anônimos. Né? Toda a cidade praticamente tem. Aqui em Cotia, a nossa querida cidade de Cotia, tem o Donizete Tapeceiro, que é quem coordena todos os trabalhos de uma forma brilhante. Não é? E o alcoolismo, o indivíduo alcoólatra, ele precisa de acompanhamento para o resto da vida, porque ele sente a necessidade do álcool e ele é um dependente crônico. Para o resto da vida, ele tem a vontade e ele tem que ter controle. Por isso que é importante o acompanhamento, no caso específico dos alcoólicos anônimos. Tá bem? Um abraço muito grande. Deixa eu ver aqui o nome. A Sônia, né? Sônia, nossa ouvinte do Jardim Leonor. Eu lembro que o indivíduo, na fase inicial de tratamento, ele quando se abstém e fica sem o álcool, ele desenvolve um quadro que nós chamamos de delirium tremens. Esse delirium tremens é um quadro psiquiátrico onde o indivíduo tem delírio, tremores, ele ouve vozes, não é? E é um quadro que, nesse momento, é super importante o uso de determinados medicamentos para tentar corrigir e ajudar o alcoólatra nesse momento. Tá bem? Beijo grande, viu, Sônia? E aos queridos amigos moradores aqui do bairro do Jardim Leonor. Jardim Leonor é o bairro onde se localiza a Rádio Cidade, aqui na Avenida Lions, na parte mais alta da cidade de Cotia, praticamente, onde está localizada a nossa antena. Eu lembro, também, falando em alcoolismo, o álcool, ele é teratogênico, ou seja, o álcool causa prejuízo e faz mal para a criança, quando a criança está dentro da barriga da mamãe. Então, como eu disse, 3% das meninas, das mulheres, estão ou desenvolvem alcoolismo. Então, se a mulher faz uso do álcool e ela planeja engravidar, é importante que antes e durante a gravidez ela não se utilize do álcool, porque o álcool é teratogênico e pode prejudicar e muito a criança. Tá? O álcool, quando a mulher ingere o álcool cai na corrente sanguínea e ele atravessa a placenta e vai fazer um prejuízo muito grande na criança que está dentro da barriguinha da mamãe. Então, alcoólatra não pode fazer uso de álcool
durante a gravidez. O ideal é procurar o tratamento e, a partir do tratamento, você obter cura, né? Porque o alcoolismo não tratado, infelizmente, tem um prognóstico, tem um futuro muito ruim, tá bom? Um beijo muito grande aos amigos aqui do nosso querido bairro Jardim Leonor. Então, vamos lá, outra pergunta. O nosso telefone, 4243-4597, está à sua disposição, 4243-4597. O Álvaro, essa pergunta nós já falamos em outra oportunidade, mas vamos repetir. O Álvaro, ele é morador no bairro do Jardim Lina. Ele fala: doutor Ailton, eu tenho um filho de 20 anos que de vez em quando toma anabolizante. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Álvaro, anabolizante é um medicamento produzido, sintetizado a partir da testosterona. O que é testosterona? Testosterona é o hormônio masculino, né? A testosterona é o hormônio masculino produzido pelo testículo, que são os ovinhos do homem. O testículo, que é a gônada masculina, ela produz espermatozoides, que é a sementinha do homem, e produz também a testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona tem duas funções. Primeiro, características sexuais secundárias. O homem, ele tem barba por conta da testosterona. O homem tem cabelo ruim, não é? O homem fica careca, tudo por conta da testosterona. O homem, ele tem a musculatura mais forte do que a mulher por conta da testosterona. O quadril do homem, não é? A cintura pélvica, ela é menor do que a cintura escapular, que é dos ombros, por conta da testosterona. Agora, a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar um medicamento, não é, à base de testosterona. E esse medicamento, essa substância derivada da testosterona, é o anabolizante. Muito bem. O que o anabolizante provoca no indivíduo? Primeiro, por que fizeram anabolizante? O anabolizante ele foi fabricado para aquelas pessoas que estão caídas na cama, muito debilitadas, por exemplo, câncer em fase final, AIDS, tuberculose grave, etc. Muitas vezes o indivíduo não consegue segurar uma xícara para beber a água. O indivíduo está tão debilitado que ele não tem força. Aí você dá o anabolizante para ele ter uma pequena hipertrofia muscular e ter uma melhora da sua condição de vida. É para isso que serve o anabolizante. Aí os indivíduos começaram a usar esse anabolizante para um indivíduo saudável, para um moleque que está até forte, saudável, que não tem nada, para ele começar a ter ganho de massa muscular. Só que isso não é nada saudável, é extremamente grave, e eu vou dizer o que pode acontecer. Primeiro, o indivíduo que usa anabolizante, ele pode ter lesões ortopédicas. Como assim? Por exemplo, eu movimento o meu braço porque o músculo bíceps, que é o músculo daqui do muque, ele traciona a parte final do membro superior. Eu vou me movimentando o braço. Muito bem. O anabolizante, ele provoca aumento do músculo. Mas todo músculo, ele é preso ao osso. Todo músculo é preso ao osso. E é preso por um tendão. Então, eu vou repetir. Todo músculo existe para você ter movimento. Esse músculo, ele fica preso ao osso por um tendão. Né? Esse tendão é quem prende o músculo ao osso. O indivíduo que usa anabolizante, ele pode provocar uma hipertrofia, um aumento tão forte no músculo, só que esse aumento do músculo não é acompanhado pelo aumento do tendão. O tendão continua sendo aquele mesmo tendão.
E às vezes o músculo é tão forte que o tendão não aguenta ele. Ou seja, o indivíduo vai fazer uma força, rompe o tendão. Rompe o tendão porque o músculo é muito forte e conseguiu arrancar o tendão do osso. Essas lesões de tendão, na grande maioria das vezes, é muito, mas muito pior até que uma fratura. Existem pessoas que têm lesão de tendão e praticamente eles ficam inutilizados para o esporte. Então, primeira lesão que causa... primeira lesão causada pelo anabolizante, qual é? Primeira lesão é a lesão do tendão, porque o tendão não sofre ao mesmo aumento, a mesma hipertrofia no músculo. Outra coisa, tudo que você ingere, seja por boca, até pomada na pele, que a pele absorve, injeção no músculo ou na veia, tudo que você ingere, existe alguém no organismo que vai tentar colocar isso para fora. Quem é esse alguém? É o fígado. O fígado, tudo que você ingere, o fígado quer metabolizar e jogar para fora. Muito bem. O mesmo acontece com o anabolizante. Só que o fígado sofre muito para eliminar o anabolizante, esse derivado sintético industrial produzido à base de testosterona. O fígado começa a sofrer para colocar esse anabolizante para fora. E daí? E daí que muitas vezes o anabolizante ele provoca uma hepatite e de forma crônica a cirrose hepática. E, por fim, pode causar câncer de fígado. Então, o anabolizante, repetindo, no fígado, ele produz uma hepatite, ele pode produzir uma cirrose hepática, que é a destruição do fígado, e pode levar, inclusive, a um câncer de fígado. Eu disse que, no homem, a testosterona é normalmente produzida pelo testículo. O testículo, que é o ovinho do homem, é quem produz a testosterona. Se o indivíduo, veja bem, se o indivíduo está tomando testosterona no anabolizante, o testículo entende que não precisa produzir mais. Então, isso provoca no indivíduo uma atrofia do testículo e uma diminuição nos níveis de testosterona produzido pelo próprio testículo. E com isso pode levar a uma diminuição na produção de espermatozoide e, por fim, produzir no indivíduo uma infertilidade, ou seja, o indivíduo tem relação sexual, só que não consegue engravidar a esposa. Por último, o testículo pode também desenvolver câncer no testículo e também pode desenvolver câncer na próstata. Tudo isso causado por quem? Causado pelo anabolizante. Existem mulheres, existem meninas que fazem uso do anabolizante. Né? Já me perguntaram, algumas meninas, doutor Ailton, é verdade que anabolizante aumenta o bumbum? Quer dizer, alguém falou para ela, olha, use o anabolizante porque vai aumentar o bumbum. O que ocorre? O uso de anabolizante em mulheres, em meninas, é extremamente contraindicado e extremamente perigoso. Por quê? Pode provocar masculinização na menina. Então a menina que tem aquela voz fina e feminina, começa a ficar com a voz grossa. Pode aparecer, não é, o hirsutismo, que é a presença de pelos masculinos, obrigado, Rafael, pelos masculinos, não é, no rosto, no peito, não é, aquela na região do umbigo, não é, para nascer pelos com características masculinas. O cabelo da mulher, que a mulher tem um cabelo mais bonito que o homem, não há dúvida disso. O cabelo começa a cair e ter dermatite seborreica, tudo isso causado pelo anabolizante. E, como no homem, produzir o câncer de fígado. Só que o anabolizante, essa testosterona sintética, pode produzir alterações graves no ovário, podendo levar a menina, a moça, a desenvolver no futuro câncer de ovário, que é extremamente grave. Então, seu Álvaro, o importante é que o senhor, o Álvaro morador do Jardim Lina, que o senhor converse com o seu filho, né? Converse com ele e explique para ele. Agora, o anabolizante é extremamente contraindicado por homem. E em mulher,
é absolutamente contraindicado e não deve ser usado nunca. Por quê? Porque os prejuízos são muito grandes. Ah, eu quero ficar forte. Se você quer ficar forte, você tem que se dedicar à atividade física, ter uma boa alimentação, não é? Ingerir uma boa quantidade de proteína, não é? E você vai ficar forte. Só que você vai ficar forte de maneira saudável. Tá bem? Abraço grande, viu, Álvaro? E aos queridos amigos moradores do Jardim Lina. 9 horas e 33 minutos, 4243-4597 é o nosso telefone. Centro Médico Cotia. Atendemos todas as especialidades médicas. Clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, neurologista, dentre outros. Com preços populares. Ligue 4616-9213 ou 4616-9214. Estamos na Avenida Manuel José Pedroso, número 209, no centro de Cotia. Centro Médico Cotia. Voltamos. Você está ouvindo Plantão Médico com o doutor Ailton Ferreira. São 9 horas e 34 minutos. 4243-4597 é o nosso telefone. A Juliana é nossa ouvinte moradora no Jardim Sandra. Ela manda abraços e parabeniza o programa. Beijo grande, viu, Juliana, a você e aos queridos amigos do bairro do Jardim Sandra. Sandra, São Miguel, Morro Grande, que mais? Nossa Senhora das Graças, né? Um beijo muito grande a todos os amigos. Um local maravilhoso ali, né? Ainda tem muita natureza naquela região. Graças a Deus. A Simone parabeniza, me manda um abraço e um beijo, viu, Simone? E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero aproveitar e mandar um beijo muito grande a todas as mulheres, né? Quero mandar um beijo muito grande à minha mãe, Dona Jacira Tereza Ferreira. Um beijo muito grande, viu, mãe? A minha mãe está sintonizado pela internet, lá em casa, né? No www.Rádio Cidade das Rosas, tudo junto, radiocidadedasrosas.com.br. O Cláudio, olha só, a gente tem dito isso, né? Quando fala em câncer de mama, as pessoas falam em mulheres, né? Mas o homem tem mama. Ué, o homem tem mama? Tem. Só que a mama do homem, ela não tem as glândulas preparadas para a amamentação. Então, a mama do homem não produz leite, a da mulher produz. Mas o homem tem mama, não é? E o homem, infelizmente, pode desenvolver câncer de mama, viu, Cláudio? E o percentual é 1% dos casos totais. Então, de cada 100 casos de câncer de mama, 99 atinge as mulheres e 1% atinge o homem. O que sente o indivíduo que tem câncer de mama? Primeiro, se você tem algum caroço na mama, você palpa a mama, percebe algum nódulo, algum carocinho, você deve procurar um médico. Se você, ao se olhar no espelho, percebe que uma mama está retraída, que é retraída para dentro, não é? Compara uma com a outra e percebe que uma está retraída, procurar um médico também, não é? E se sair alguma secreção pelo mamilo, que não é leite, não é? Uma secreção no mamilo, também procure o médico. O câncer de mama, a exemplo da mulher, tem tratamento. Só que o tratamento, ele está na dependência do estágio da doença. Quanto mais inicial for dado o diagnóstico, maiores as probabilidades de cura. Quanto mais você esperar, não é? Pior o prognóstico, pior o tratamento, não é? E pior o futuro, e o indivíduo pode, infelizmente, evoluir para a morte. Eu me lembro de um trabalho que eu li de um colega, Dr. Ricardo, lá do AC Camargo, que ele fala o seguinte: a mulher, quando vai procurar o AC Camargo, com câncer de mama, a grande maioria está quase no estágio inicial ou estágio médico. Por quê? Porque a mídia, a televisão sempre divulgou.
Agora, o homem, quando vai lá procurar tratamento de câncer, infelizmente, ele procura o tratamento na fase mais evoluída da doença. E o prognóstico com isso é muito ruim. Então, vou relembrar, se você tem carocinho na mama, se você uma retração ou secreção, procurar um médico. De repente não é nada, não é? Mas procure um médico. É melhor errar por excesso do que errar por falta. Viu, Cláudio? Um abraço muito grande, viu, Cláudio? Ele não disse onde mora. Um abraço muito grande a você. Eu não sei quem que está com a doença, se de repente é você, mas futuro a Deus pertence. São 9 horas e 38 minutos. A Marcela é moradora no bairro do Portão. E ela gostaria que eu falasse sobre depressão e síndrome do pânico. Olha, depressão não é uma fraqueza de espírito, depressão não é uma fragilidade do indivíduo, depressão é uma doença. Assim como gripe é doença, amidalite é doença, depressão é doença. E ela sendo uma doença, ela necessita tratamento, ela necessita medicamento para que o indivíduo melhore. Né? A depressão, ela atinge qualquer pessoa em qualquer idade. Né? A depressão ela é mais comum em mulheres do que em homens, mas ela também é comum em homens. Então, atinge qualquer idade, atinge ambos os sexos e, principalmente, as mulheres. A depressão, ela pode atingir o indivíduo quando tudo está bem. Ou seja, o indivíduo, ele tem um bom emprego, um bom salário, uma boa condição de vida, uma esposa bacana, uns filhos maravilhosos, e pode entrar em depressão. A depressão é uma doença. Sendo uma doença, ela necessita tratamento. E hoje, nos dias de hoje, a medicina coloca à disposição das pessoas medicamento extremamente eficaz para o tratamento. O indivíduo com depressão, ele pode provocar suicídio. Não é? O indivíduo com depressão, eu li hoje de manhã, eu não sei qual cidade que foi, parece que foi aqui em São Paulo, o indivíduo, estava a foto do marido, estava a foto da esposa e do menino de 8, 9 anos. Está no jornal de hoje. O indivíduo equilibrado, os familiares achavam que todos eram felizes, a esposa bonita, a companheira e um menininho lindo de 8, 9 anos. Olha o que o indivíduo fez. Ele matou a esposa, matou a criança e se matou. E os familiares falaram que a coisa de alguns dias ele estava sofrendo de depressão. Então, Marcela, a depressão não é uma doença. É uma doença. A depressão não é uma fraqueza do indivíduo. E se o indivíduo tem depressão, você precisa tomar medicamento. E normalmente, muitas vezes, o indivíduo que tem depressão, ele não percebe. Quem percebe são as pessoas que o envolvem. Não é? Então, levar esse indivíduo a tomar medicamento. Normalmente, um comprimido de antidepressivo, dos que existe hoje no mercado e na medicina, já melhora muito o quadro depressivo. Principalmente se o indivíduo tiver pensamento suicida, tomando medicamento, essas ideias desaparecem. Não é? E ela também pergunta de síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma coisa terrível. O indivíduo tem medo de tudo, não é? Medo de coisas que não existem. E síndrome do pânico, que muitas vezes vem acompanhado do quadro depressivo, também tem tratamento. E o tratamento, nesse caso, ele é realizado ou pelo psiquiatra, ou pelo neurologista, ou por um clínico, um médico de família experiente. Tá bom, Marcela? Um beijo muito grande a você, né? E aos queridos amigos moradores do bairro do Portão. São 9 horas e 42 minutos, 4243-4597 é o nosso telefone. Quem que perguntou aqui? Tem tanta pergunta. Tem. Tá. Aqui. A Lúcia,
será que é a Lúcia Chagas, que mora na Vista Alegre? Um beijo muito grande aos amigos do Vista Alegre. Ela pergunta sobre lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune. O que é doença autoimune? Doença autoimune é uma doença onde o indivíduo ele produz anticorpos e esse anticorpo agride o próprio indivíduo. Não é? O lúpus eritematoso ele é uma doença autoimune grave. Eu, infelizmente, perdi uma sobrinha com 29 anos, estava ingressando na magistratura, e ela teve um lúpus, chamado lúpus eritematoso sistêmico catastrófico. Foi uma tristeza muito grande, não é? Ela morava em Ribeirão Preto, uma menina bonita, saudável, ia casar. Ela estava há 1 mês do casamento, desenvolveu lúpus eritematoso, não é? O lúpus colocou ela no hospital e em 10 dias ela faleceu. Não é? Foi uma coisa muito triste e por conta dessa doença autoimune. Não é? Existem fatores emocionais que podem desenvolver a doença. Vamos combinar o seguinte, Luciano. Nós estamos 9h45, estamos praticamente no final do programa. Eu vou dedicar um programa porque tem muita coisa a ser dita sobre o lúpus. Então, talvez no próximo programa, no outro, eu faça uma observação maior sobre o lúpus, não é? Lembrando que o órgão que mais sofre no lúpus é o rim, né? É o rim. E o lúpus se confunde muito com a artrite reumatoide, né? Que é também a febre reumática, que é uma doença também muito séria e muito grave. Tá bom, Lúcia? Então, nos próximos programas, eu vou programar desde o início, aí nós temos aí meia hora, 20 minutos para falar sobre lúpus. Um beijo muito grande, viu, Lúcia? E aos queridos amigos moradores do bairro Vista Alegre. Tem uma pergunta aqui do Caio. O Caio é morador aqui no Atalaia. E o Caio, ele pergunta o seguinte: doutor, eu tive berne, sofri pra caramba, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre berne. Bom, o que é o berne? O berne é o apelido de várias larvas de mosca que parasitam a pele do homem. Como é que é? Berne é o nome de uma larva. Essa larva faz parte do ciclo de desenvolvimento de algumas moscas. E essa larva pode penetrar ativamente na pele de um mamífero, não é? Pode ser o cachorro, o gato ou o ser humano. E a mosca que normalmente desenvolve a berne no ser humano é a chamada dermatóbia, não é? Essa mosca, Dermatobia hominis. Essa Dermatobia hominis é o nome do mosquito, que no ciclo reprodutivo dele tem uma larva, tem o ovo evolui para a larva, e a larva, quando em contato com a pele de qualquer mamífero, pode penetrar ativamente na pele e se alojar e produzir o seu desenvolvimento. Né? A larva entra, ela continua respirando, e por isso que tem um orifício por onde ela penetra, e o nome científico do berne é míase. Míase furunculoide. Míase furunculoide é o nome científico do berne. Muito bem. O indivíduo tem berne. Como é que eu dou o diagnóstico? Normalmente, quem dá o diagnóstico é o médico. Ele deve procurar um médico. Lembra um furúnculo, é um caroço que dói muito, dependendo da localização, dói muito mais ou muito menos. Se você movimenta muito o membro ou a pele naquele local, vai doer muito. O médico normalmente faz uma incisão com bisturi e faz um aperto, né, para tentar retirar aquele berne. Existe uma forma que o pessoal do interior usa e funciona. Qual é a forma? Você pega tocinho de porco, né? Você tem a região do berne, você corta um pedaço bom de tocinho e põe em cima do caroço. A larva do berne, até para respirar, e atraída por
por aquela gordura, vai sair da tua pele penetrando no tocinho. Né? Em alguns casos, esse berne pode produzir um processo infeccioso e o indivíduo desenvolver um furúnculo. Um furúnculo muito... febre, às vezes secreção purulenta, e aí precisa tomar antibiótico. Tá bom? Eu lembro, viu, Caio, que o médico é quem vai dar o diagnóstico da miase furunculoide, no caso o berne, que é a larva de um mosquito. Tá bom? E outra coisa, o mosquito não precisa picar não, viu? Mas eu não fui picada pelo mosquito para ter berne. A mosca, ela pode encostar na tua pele e, naquele momento, perceber, soltar uma larva ali. E você não vai perceber que a larva está ali, e a larva penetra ativamente, quer dizer, ninguém empurra ela não, ela que entra na pele, e o indivíduo não sente absolutamente nada. Ele só vai sentir que tem um problema quando a larva começar a crescer, e o crescimento dessa larva produzir dor, desconforto e assim por diante. Tá bom? Um abraço grande, viu, Caio? São 9h50. Estamos chegando ao final, né, Rafa? De mais um plantão médico. Olha, tem tanta pergunta aqui, a gente tenta... Eu ainda vou ficar no programa da nossa querida Carolina Rubinato, né? E estou até usando a xícara dela, verdade ele saia. Quero agradecer a todos, a você, meu amigo. Agradecer o Rafa Mendes, esse apresentador, locutor, fotógrafo, jornalista maravilhoso, que é o responsável técnico pela rádio. Agradecer o nosso Walter Wolff, também jornalista, que dirige a rádio, e o nosso querido presidente, o Bispo Chacon, né, que é meu amigo pessoal, e principalmente a você que nos prestigia. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana. Não é? Um beijo muito grande a todas as mulheres do mundo, não é? Em especial a minha querida mãe Jacira, e até quarta-feira que vem. E a Dona Neuza Bacan, a Cristina Bacan. Quero aproveitar e mandar um beijo a todas as meninas do Centro Médico Cotia. Deixa eu lembrar aqui todas, a Carol, a Alexandra, a Leia, a Luciana, enfim, a todas as meninas. Deus abençoe, muito obrigado e até a semana que vem, se Ele assim o permitir.